No livro de Êxodo, no capítulo 20, é onde nós observamos algumas leis de Deus. É por aqui que você mede se você é ou não uma boa pessoa diante de Deus. Quando você se compara com um vizinho, é fácil saber se é bom ou não. Mas para saber se verdadeiramente nós somos bons, nós precisamos nos comparar com a lei de Deus e com a santidade de Deus. É por isso que não permanece ninguém bom. Porque a gente não chega nem no chulé da santidade, nem na rasteira da santidade de quem Ele é. Para você ser salvo pela sua bondade, então você tem que ser bom como Deus. E não há ninguém na terra capaz de ser bom como Ele. Não há. Eu vou te mostrar que você é pecador e que eu sou um pecador. Êxodo capítulo 20 está registrado a lei de Deus. O 9º mandamento diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significa, não vai mentir. Será que em toda a tua vida você nunca contou uma mentira? Será que você já mentiu? Então já quebramos a lei de Deus. A Bíblia diz: não matarás. E você pode dizer: irmão, dessa daí eu escapei, porque eu nunca matei ninguém. Não mato nem uma mosca. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que já teve raiva do seu irmão é um assassino diante de Deus. Só de ter raiva já é assassinato diante de Deus. A Bíblia diz no 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Será que em toda a tua vida tu nunca desobedeceu teu pai e a tua mãe? Eu já encontrei pessoas que dizem: não, eu nunca desobedeci meu pai e minha mãe. Mas vale lembrar que a obediência atrasada também é desobediência. Quando a pessoa diz que vai, mas vai na hora que quer, é desobediência. E a Bíblia diz que a desobediência é como o pecado de feitiçaria diante de Deus. A Bíblia diz: não adulterarás. E muitos me ouvindo podem dizer: não, eu nunca fiz isso. Mas a Bíblia diz que só de você olhar para o sexo oposto ou para o indivíduo e desejar no coração, já cometeu adultério diante de Deus. Se você e eu chegarmos diante de Deus com essas palavras dizendo: Senhor, eu sou bom, Senhor, eu sou uma boa pessoa, eu ajudei meu próximo, eu ia lá no culto todo dia, eu fazia isso, eu fazia aquilo, o Senhor vai me salvar porque eu sou bom. Aí o Senhor vai colocar diante de ti a lei, e Ele vai dizer: bora ver se você é bom mesmo. Você já mentiu alguma vez? Aí nós vamos: Senhor, já menti, Senhor. Mas quem nunca mentiu, Senhor? Mentir é normal. Então tá bom, vamos lá. Você já matou alguém? Não, Senhor. Mas eu vi naquele dia quando tu teve raiva do teu próximo. Isso para mim é assassinato. Mas Senhor, como é que pode isso? Todos são pecadores diante de mim. Tu estás aqui com a motivação errada. Tu estás aqui com os motivos errados para ser salvo. Tu não serás salvo pela tua bondade, porque ainda que você faça coisas boas, você ainda é pecador. Você ainda é pecadora. E não pode se apresentar diante de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que quebra um mandamento, ele é culpado de ter quebrado todos. Então imagina se eu e você chegarmos diante de Deus e cheio de boas obras, dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas quando Ele te julgar pelo mandamento, qual será a tua sentença? Será a sentença de culpado. Eu acho interessante que nós temos um senso de justiça. Quando você vê na televisão ou no rádio um criminoso que não foi condenado, você fica irado. Você diz: a justiça tem que ser feita. A justiça tem que cair sobre esse criminoso. Como é que pode ele ficar assim? Como é que pode ele ser livre? Não, ele tem que ser preso. E a gente fica com raiva, fica zangado, porque a justiça não é feita. Porque a justiça não é feita. Agora, quando é para Deus ficar irado, o ser humano acha que ele não pode ficar irado. O ser humano pensa que Deus não pode se irar, que Deus não pode ficar zangado. Quando você vê um criminoso e quando percebe que esse criminoso não pagou pelo que ele fez, você fica irado.
Porque você tem um senso de justiça dentro de você. Isso veio de Deus em você. Porque o mal tem que ser castigado. É isso que nós acreditamos. Mas e quando é eu e você que estamos diante desse julgamento? Porque nós somos pecadores. E Deus tem todo motivo de estar irado. A Bíblia diz no Salmo de número 5 e no versículo 5. Eu sei que a gente aprendeu um ditado dizendo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas a Bíblia diz, a Bíblia fala várias vezes da ira de Deus. Mais de 30 vezes, e todas essas vezes, a maioria é ira contra o pecador. E não somente contra o pecado. É para chocar a gente. Diz a Bíblia no Salmo 5, eu vou falar só um aqui para vocês. Salmo 5, versículo 5. Os arrogantes não são aceitos na presença de Deus. Odeia todos os que praticam o mal. Ódio, ira. E alguém pode se assustar e dizer, mas Deus não é amor. Mas a ira de Deus é santa. A ira de Deus é perfeita. A ira de Deus não é como a nossa, motivada pelo pecado, pelo erro. A ira de Deus se levanta contra tudo aquilo que ofende a sua santidade. No Salmo 7, a Bíblia diz, levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Olha o juiz de toda a terra. É o Senhor que julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, olha só, Ele sonda a mente e o coração. Deus não julga só o que você faz, Ele julga o que está lá no sentimento da tua alma, o que motiva as tuas atitudes. Deus julga as intenções do teu coração. E Ele diz, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. No versículo 11, olha o que Ele diz acerca de Deus. É porque às vezes a gente passou batido quando a gente leu a Bíblia, mas eu estou falando do Deus verdadeiro. Olha o que diz a Bíblia, Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todo dia. Se o homem, olha o que diz, se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Se ele não se arrepender, prepara armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. A Bíblia diz que Deus, Ele é o único justo juiz da terra. E Ele é o único que tem razão de estar irado, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não erra nos seus caminhos, Ele é poderoso. Então veja, a gente chega diante de Deus cheio de razão, dizendo que somos bons, mas na verdade nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E alguém pode dizer, mas irmão, todo mundo peca, irmão. Pois é, todos estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E aí, o que tem que fazer com nós, o juiz de toda a terra? O que é que o único santo juiz tem que fazer com criminosos, com pecadores? Quando você vê na televisão um juiz que cobre o pecado daquele político corrupto, você fica irado com aquele juiz. Você diz, esse juiz não presta, ele não executa a justiça. Então o que é que o juiz de toda a terra tem que fazer com aqueles que quebraram toda a sua lei, que desobedeceram todos os seus mandamentos? Diante de tudo isso, o que fará contigo no dia do juízo, Senhor? Porque diz a Bíblia que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso começa o julgamento da tua alma. Mas Ele não vai te julgar conforme a tua bondade, Ele vai te julgar conforme a santidade dEle. Por isso, a razão do mundo todo, qual é a justiça de Deus? É condenar o mundo por causa do pecado. Essa é a situação da nossa vida. Essa é a situação da nossa alma.
Alguém pode dizer, irmão, mas eu não faço nada. Eu não faço isso, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou pra festa, já tô velha. Ou já tô velho, ou então já tô parado, não faço mais nada, Deus vai me salvar. De novo você está confiando nas suas obras. A Bíblia diz que há um livro diante de Deus anotado. A tua juventude, a tua criancice, tudo está anotado diante de Deus. Como escaparemos nós desse julgamento? É isso que toda a humanidade precisa entender. Você foi feito para Deus. Você foi feito para se alegrar em Deus. Você foi feito para adorar a Deus. Mas olha o que eu e você fizemos com a nossa vida. Diz a Bíblia que andamos por caminhos errados e fizemos aquilo que o Senhor reprova. E até a nossa boa obra está suja de pecado, porque às vezes é para se aparecer, às vezes é para não ser mal visto, às vezes é para ser destacado diante da sociedade. Às vezes a boa obra é motivada pela culpa, sabia disso? Motivado pela culpa, como assim? Eu vou me sentir mal se eu não fizer isso. Olha aí, a base da obra é o ser humano. É por isso que ninguém faz o bem, porque o bem que Deus aceita é aquilo que é feito por amor a Ele, para a glória dEle, sabendo que é para Ele que está sendo realizado. Mas você é cheio de critérios para fazer o bem. Para quem merece você dá, para quem não merece você não dá. A bondade de Deus é diferente da bondade do ser humano. E aí? O que será da tua vida diante do julgamento de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele vai voltar. Ele vai voltar como um justo juiz. Como um justo juiz. Conta-se a história de uma menina que foi pega no ato ali, criminosa. Foi levada para a corte para ser julgada. Quando o juiz ia bater o martelo, um homem se levantou e disse: epa, juiz, ela não tem condição de pagar pelo crime dela. Eu vou pagar. E o senhor vai liberar ela. Eu pagarei a fiança. E ali pagou a fiança daquela mulher. E ela foi livre, ela foi solta. Só que aquela mulher voltou de novo a errar. Voltou de novo a quebrar a lei. A polícia pegou ela. E quando ela chega de novo na corte, ela já estava alegre, pensando que ia ser salva de novo, porque aquele homem estava lá, trabalhava lá. Mas quando ela chegou lá, quando ela olhou para o tribunal, quem era o juiz? O juiz era aquele homem que tinha pagado para ela ser solta na primeira vez. Mas como juiz, agora ele não podia mais negociar. Ele tinha agora que executar a justiça. Quando ela viu ele, ela disse: opa, vou escapar de novo. Olha aí, o juiz é meu amigo. Mas o juiz disse para ela: da primeira vez que tu entrou aqui, eu era o teu advogado. Mas agora eu sou o teu juiz. Eu não posso mais passar a mão na tua cabeça. Eu tenho que executar a justiça. É dessa forma que o Rei dos Reis vai voltar, como juiz de toda a terra. Qual será a nossa sentença? Irmãos, eu quero que vocês fiquem impressionados agora com o que eu vou falar. Porque eu não vim só falar coisas feias, coisas pesadas ao teu coração. Eu vim trazer uma boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo para a tua vida e para todos aqueles que escutam a palavra de Deus nessa noite. Ele tinha toda a razão para nos condenar. E a Bíblia diz no livro do Salmo que ele seria justo em nos condenar. Mas às vezes eu penso que não dá nem para acreditar no que esse juiz fez. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, como é que pode tu fazer um negócio desse? Porque a gente fica irado quando o criminoso não é castigado. Mas quando chegou a nossa vez de ser castigado, quando chegou a nossa vez de receber a ira de Deus, sabe o que ele fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não vendeu, ele não emprestou a juros, ele deu. Ele deu o quê? Ele não deu um anjo, ele não deu um serafim, ele não deu nem um homem, nem uma mulher. Ele deu o que ele tinha de mais precioso para sofrer a condenação justa
no teu lugar e no meu lugar. Vejam que o juiz, irmão, vocês já viram isso em algum lugar? Um juiz aqui da terra, ele pode até liberar o criminoso, mas ele jamais levará aquele criminoso para a sua casa. Você já viu isso acontecer em algum lugar? O juiz diz: olha, tu tá perdoado, mas vai-te embora, some da minha frente. Vai-te embora. Mas sabe como Deus é? Ele é um juiz tão diferenciado, que ele, além de nos perdoar, ele ainda quer nos adotar como filhos e levar cada um de nós para a sua casa. Porque ele não é somente justiça, somente ira, mas ele é todo amor, ele é todo amor, ele não tem o amor, ele é todo amor, e por causa de todo o amor que ele teve por mim e por você, ele providenciou alguém para pagar a tua dívida de pecado, para pagar a minha dívida de pecado, e esse alguém foi o único que nunca tinha pecado na terra. O único que obedeceu a lei, toda a lei. Ele não deixou nenhum tio, nem uma vírgula sem cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Mas veja só o que esse Deus fez. Ele tinha toda a razão em nos condenar, mas ele teve uma ideia brilhante e maravilhosa. Ele disse: eu já sei um jeito de salvar eles e não ser acusado de injustiça. Eu sei um jeito. Porque se ele simplesmente só nos salva, Satanás poderia acusar a Deus dizendo: tu não é justo. Tu não é justo, porque como é que tu pode perdoar o pecador? Tu não é justo. O pecado tem que ser castigado. Mas ele é um Deus tão santo. A Bíblia diz: o único sábio, o único que tem toda a sabedoria, toda a justiça. Sabe o que ele fez? Eu vou salvar os pecadores e vou continuar sendo justo. Sabe por quê? Porque toda a minha ira, a minha justiça vai cair na cabeça do meu filho, e eu vou poder perdoar eles de maneira justa, porque eu vou castigar o pecado. Eu vou tratar o pecado. Eu vou condenar o pecado. Mas não é na tua cabeça e nem na minha cabeça. Foi na cabeça do único Filho de Deus. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele enviou o seu Filho para sofrer a condenação do pecado no nosso lugar. O Pai enviou o seu Filho para morrer no teu lugar. E diz a Bíblia que Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo Jesus morreu no nosso lugar. E até o ladrão que estava na direita de Jesus ainda foi salvo, porque ele morreu pelos pecadores. Não julgue as pessoas só porque eles pecam diferente de você, porque a verdade é que todos somos pecadores. A diferença é que o pecado deles é diferente do nosso, mas todos somos pecadores. Mas o Pai da glória providenciou uma saída para você ser salva, para eu ser salvo, para toda a humanidade voltar de novo, como eu disse no início, voltar de novo a ter relacionamento com Deus. Deus preparou um jeito, Ele deu um jeito para que todos nós voltássemos a adorá-lo, a glorificá-lo, a desfrutar da presença dEle. Sabe como foi que Ele fez isso? Ele morreu no teu lugar. Ele morreu no teu lugar. Ele morreu no teu lugar. Mas Ele não só morreu. O teu Deus, esse Deus, Ele ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. A morte não segurou Jesus na sepultura. Todos os outros morreram, mas Jesus está vivo. Todos os outros morreram, mas Jesus está vivo. É por isso que Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode perdoar a tua vida. Ele é o único que pode mudar a tua história. Ele fez isso. Ele fez isso por quê? Porque Ele nos ama. Ele fez isso porque Ele nos ama. Obrigado. Ele fez isso porque Ele nos ama. Você só terá paz com Deus na tua vida se você se arrepender e confiar
no que Jesus fez pela tua vida na cruz do Calvário. Essa é a maneira de ser salvo. Sabe qual é a maneira de ser salvo? Não é você chegar diante de Deus cheio de justiça própria, dizendo: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então me salva. Não. Sabe qual é a maneira certa de ser salvo? É você chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu fui o pior dos pecadores, mas teve uma coisa: eu confiei no teu filho com todo o meu coração. Eu acreditei que ele morreu para perdoar o meu pecado, para cancelar os meus pecados. Eu acreditei de todo o meu coração que ele ressuscitou dos mortos. A minha única esperança é ele, Senhor. A minha única esperança é ele, Jesus. E é dessa maneira que o pecador será salvo. É se tão somente ele confiar no que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Fique de pé em nome de Jesus. Agora que o Pai fez isso por cada um de nós, diz a Bíblia que Ele ordena em todo lugar que os homens, as mulheres, se arrependam dos seus pecados. O que é se arrepender? É você entender que quebrou toda a lei de Deus, e que a única maneira de você ser salva, de você receber salvação, de você receber perdão dos pecados, a única maneira é entregando toda a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. É confiando de todo o teu coração que o que Ele fez naquela cruz salva a tua alma do teu pecado. Aleluia! A Bíblia diz no Evangelho do Espírito Santo, a Bíblia diz: arrependei-vos, voltem, virem as costas para o pecado, voltem para Deus, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados. Só tem uma maneira do pecado ser cancelado: é se você se arrepender e se entregar a Jesus Cristo ressuscitado. Essa é a